Jó, capítulo 1, verso 5. Apenas para apreciarmos melhor o contexto, nós vamos ler também o verso de número 4. Vamos ler os versos 4 e 5. Seus filhos, isto é, os filhos de Jó, iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. A outra passagem que eu desejo ler com os irmãos, está indicada aí na tela, encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versos 1 a 7. Lucas 18, versos 1 a 7. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por certo tempo, não a quis atender, mas disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Outra passagem, irmãos, relevante para o estudo que estaremos, com a graça de Deus, realizando nesta manhã, encontra-se na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 4, verso de número 6. Vamos ver o versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e as vossas mentes em Cristo Jesus. E a última passagem, meus irmãos, que desejo ler, encontra-se na primeira carta de João, no capítulo 5, apenas os versos 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito.
meus irmãos, eu quero dar continuidade aos nossos estudos sobre a família cristã, procurando compreender um pouco mais, entender um pouco mais com os irmãos, aquilo que agrada a Deus, aquilo que aprouve a Deus, revelar na sua palavra, nos ensinar sobre como devemos proceder nessa condição de pais, especialmente me dirigindo àqueles dentre nós que são pais ou estão se preparando, né, para isso. Se formos, com a graça de Deus, preparados já desde o início, que bênção podermos assim agir, proceder de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, desde o nascimento, desde o início, concepção, nascimento, desde o início da vida dos nossos filhos. É comum aqui e ali algumas pessoas, alguns irmãos lamentarem o fato de que não conheciam melhor a vontade de Deus antes, não é? E então passaram anos sem essa compreensão, esse conhecimento. É uma bênção muito grande podermos compreender desde cedo a vontade de Deus e, com a graça dele, praticá-la na nossa vida, especialmente na vida dos nossos filhos. E os irmãos sabem como nós estamos procurando compreender, a partir daquilo que a palavra de Deus nos revela, nos ensina, como é que nós devemos observar o preceito bíblico no que diz respeito a criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. É uma competência nossa, um dever nosso, uma responsabilidade nossa, que Deus conferiu a nós como pais, e sabemos que na realidade, a nossa grande tarefa nesse mundo, a nossa grande tarefa nessa vida, a nossa maior luta, a nossa preocupação maior, nosso dever maior, criar os nossos filhos de acordo com a vontade do Senhor, a fim de que eles, ao alcançarem a idade adulta, venham a professar sinceramente fé em Cristo e venham a ser utilizados, empregados como instrumentos para a promoção do reino e da glória de Deus deste mundo. Esse é o grande objetivo, esse é o grande propósito, nosso grande propósito nessa tarefa que Deus nos confiou de criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós começamos três domingos atrás, a considerar alguns deveres gerais nossos como pais no que diz respeito à criação dos nossos filhos. Eu relacionei alguns desses, os principais deveres gerais, para refletir com os irmãos, e é o que temos feito nesses últimos domingos. E dentre esses deveres gerais nossos, para com os nossos filhos, nos cabe reconhecer e fazer conhecida a eles a condição deles, amá-los, orar por eles e com eles, dar bom exemplo a eles, ensiná-los, corrigi-los e encorajá-los. Nesses últimos domingos nós temos abordado já algumas dessas responsabilidades gerais. Antes disso, e eu tenho procurado relembrar os irmãos disso, porque é uma condição essencial, fundamental, é um pré-requisito indispensável para a criação dos nossos filhos, o fato de zelarmos pela graça de Deus do nosso próprio coração, da nossa própria alma. Deus nos dê a graça de, sinceramente e realmente, colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se vivermos uma vida hipócrita, que não tem nada a ver, na realidade, com sinceramente procurarmos viver para a honra e glória de Deus,
e aplicarmos à nossa vida os preceitos bíblicos, se formos na linguagem dura de Jesus, sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro, dificilmente seremos bem-sucedidos na tarefa que Deus nos confiou de criar os nossos filhos na disciplina, na admoestação e no temor do Senhor. Precisamos, com a graça de Deus, nos exercitar na piedade, que para tudo é proveitosa. Temos que cultivar a prática da leitura diária da palavra de Deus, da reflexão naquilo que a palavra de Deus nos ensina e das implicações daquilo que lemos nas Escrituras, da oração. Essas são práticas que nós não podemos desperdiçar, não podemos negligenciar. Deus nos dê a todos a graça, a perseverança nesses nossos deveres, nessa época agitada em que vivemos, em que as pessoas, todos nós corremos de um lado para o outro, e que muitos pais têm que, muitas vezes, ter 2, 3 empregos para sustentar de forma digna as suas famílias. Não é fácil, não sejamos românticos, não é fácil separar um tempo para cuidar da própria alma, cuidar do próprio coração. Mas eu insisto, meus irmãos e irmãs, que isto é indispensável e que esse tempo não fará falta para as nossas atividades diárias. Pelo contrário, o Senhor recompensará a nossa fidelidade nessa área. Também já considerei aqui com os irmãos o dever que temos, fundamental, básico mesmo, de reconhecer e de tornar conhecida aos nossos filhos a condição deles. Isso é fundamental, isso é básico. Eles precisam compreender, com a graça de Deus, que eles não são estorvo, não. Eles não são problemas para nós, não. Eles são presente de Deus para nós. Eles são bênçãos do Senhor e nós somos gratos pela vida deles. E, novamente, dificilmente os irmãos serão bem-sucedidos na criação dos seus filhos, se pela maneira como falam e como agem, transmitirem a eles a ideia de que eles são problemas, eles são estorvos, que eles de alguma forma prejudicam a vida deles de alguma maneira ou coisa semelhante. Nossos filhos precisam saber, conhecer e perceber pela maneira como nós lidamos com eles, que nós somos infinitamente gratos ao Senhor por esse privilégio, essa bênção estupenda que Deus nos concedeu de nos presentear, nos dar essa herança, filhos, para alegrar a nossa vida, podermos criá-los na disciplina do Senhor, para a honra de Deus e para a glória do Senhor. Mas também não podemos correr o risco de sustentar ou passar a eles a visão antibíblica, romântica, de que eles são criaturazinhas inocentes. Eles não são, eles são herdeiros do pecado. Nós não ignoramos esta realidade acerca deles e de nós próprios, e, evidentemente, tudo aquilo que nós fazemos, no que diz respeito à criação dos nossos filhos, pressupõe essa verdade, esse fato acerca da natureza corrompida que eles herdaram de nós e nós herdamos dos nossos primeiros pais. E eles também precisam saber, como tenho sempre ressaltado, que eles são herança do Senhor, que eles são filhos da aliança, que eles são membros do povo de Deus, que eles são membros da comunidade do Pacto da Graça. Deus tem sido gracioso para conosco, seu olhar favorável está sobre eles, eles estão debaixo do cuidado especial do Senhor, eles desfrutam de bênçãos preciosas que eles precisam conhecer e reconhecer, e que nós precisamos conhecer e reconhecer também,
para o nosso encorajamento e para o nosso estímulo nessa tarefa preciosa, mas ao mesmo tempo difícil, de criar os nossos filhos no temor do Senhor. Domingo passado estive considerando mais um desses deveres gerais para com os nossos filhos, o dever de amá-los, e de amá-los não de forma romântica, mas de forma bíblica, concreta, prática, como nós estivemos considerando aqui. Amá-los de forma abnegada, de forma a nos doar por eles, a nos sacrificar por eles, amar conforme as características bíblicas do amor, como encontramos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que nós estivemos aqui considerando no domingo passado, incluindo verdade, justiça, humildade, abnegação, confiança, paciência e perseverança. E hoje, irmãos, eu quero dar um passo a mais com relação à nossa compreensão desses deveres gerais com relação à criação dos nossos filhos, insistindo que os irmãos devem interceder pelos seus filhos, devem orar pelos seus filhos. Eu, na realidade, pretendia agrupar alguns desses deveres, mas alguns deles são tão relevantes, são tão importantes, que eu não gostaria que os irmãos deixassem de perceber a relevância deles, a importância deles, desses deveres gerais, como esse que eu quero considerar hoje com os irmãos, diluindo no tratamento de 2 ou 3 questões ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, esse é o dever que eu gostaria de refletir com os irmãos nesta manhã. Importantíssimo. O dever de orar pelos nossos filhos. O dever de fazer como acabamos de ver, fazia Jó, que, sabendo que seus filhos se reuniam alegremente para fazer seus banquetes e estarem ali juntos, reunidos em família, como famílias, nessas festividades, decorrido o turno de dias dos seus banquetes, Jó chamava os seus filhos: venham cá, agora vamos para outro banquete. E Jó então levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos os seus filhos, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó, diz o texto, continuamente. Continuamente Jó, aquele homem descrito na Bíblia como um homem justo, reto, temente a Deus, Deus se agradava de Jó. Não negligenciava o cuidado espiritual pelos seus filhos, oferecendo por eles, como era adequado na época, sacrifícios, ofertas. Não cabe mais fazermos esse tipo de coisa. O que nos cabe fazer agora na dispensação do Evangelho é interceder pelos nossos filhos, orar pelos nossos filhos, colocá-los diante do trono da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor nas nossas orações contínuas e diárias. Então esse é o dever que eu quero considerar um pouco mais com os irmãos nesta manhã. Ore pelos seus filhos. E esse é um dever extremamente relevante, extremamente importante, e nós vemos isso por onde quer que olhamos. Eu confesso aos irmãos que eu tive alguma dificuldade até para chegar nesse domingo e estar com esse estudo pronto. Quando nós nos propomos a investigar a Bíblia sobre esse tema, a oração, é facílimo nós nos perdermos, porque o ensino bíblico sobre a oração é tão abundante, que o meu desejo foi, quem sabe poderei fazer isso em breve, dentro dos próximos estudos, desenvolver um estudo pela manhã com os irmãos sobre o tema da oração. Passar algumas semanas, como temos feito, com esse tema e com vários outros temas que temos tido o privilégio e a oportunidade de estudar pela manhã, como
sobre as decisões, os nossos catecismos, a confissão de fé, sobre evangelização, sobre família, como estamos fazendo agora, sobre culto. Quantos temas temos tido a oportunidade de estudar, a pregação, estudar esse tema tão relevante, tão precioso, acerca do qual existe revelação bíblica tão rica, tão abundante, como é o tema da oração na Bíblia. Exemplos inúmeros, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Mas penso que para chamar a atenção dos irmãos para a importância da oração, a relevância da oração, basta lembrar de como Jesus mesmo lidou com a oração. Estamos lendo na nossa reunião de sábado um livro de Lloyd Jones, onde ele expõe a oração sacerdotal de Cristo, no capítulo 17 do Evangelho de João, e numa dessas mensagens, Lloyd Jones ressaltou o fato de como Jesus orava o tempo todo, como ele ordena a oração, na realidade, como Jesus ensina a oração, como ele exemplifica a necessidade de oração, orando ele mesmo insistentemente, repetidamente, não apenas na oração sacerdotal de Cristo, mas no Getsêmani e em tantas outros momentos e circunstâncias da sua vida. Ele que é o Filho de Deus, Deus bendito, a imagem do Deus invisível, ele mesmo, nós o encontramos constantemente orando e buscando a face de Deus, graça da parte do Senhor para a sua vida, para o seu ministério e para as condições em que ele vivia, e para interceder pelo seu povo, pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos. É isso que ele faz na oração sacerdotal no capítulo 17. Em Mateus no capítulo 26, em Mateus no capítulo 7, no versículo 7, Jesus mesmo ordena dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bateis e abrir-se-vos-á. Em Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. São encorajamentos nesse sentido. É Jesus nos ordenando a orar, a buscar a face de Deus, como ele fazia e como ele deu exemplos abundantes na sua vida. Em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 5 até o versículo 15, os irmãos conhecem bem a passagem, nós encontramos o ensino de Jesus acerca da oração, quando ele, de fato, orienta os seus apóstolos, ensina os seus discípulos acerca de como eles deveriam orar, e oferece um modelo de oração pública. A partir do versículo 9, o Pai Nosso, a oração do Senhor, a oração dominical que todos nós conhecemos, indicando assim a importância e a relevância da oração para a vida do crente, para a nossa vida. Já mencionei João 17, a oração sacerdotal de Jesus, e em Mateus, no capítulo 19, nos versículos 13 a 15, nós encontramos o relato daquele episódio em que algumas crianças são trazidas a Jesus para que ele as abençoasse, e os discípulos estavam colocando empecilhos nesse sentido. E o Senhor Jesus, então, orienta os seus discípulos, admoesta os seus discípulos, no sentido de que eles deixassem vir a eles, sim, as criancinhas, os pequeninos. E então, o próprio Senhor Jesus ali orou por eles e os abençoou, impondo a sua mão sobre eles. Lemos em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, essa declaração impressionante acerca do poder das nossas orações. É claro que as nossas orações em si não têm poder nenhum, elas não têm eficácia nenhuma. A oração em si, a nossa palavra em si,
muito pode por sua eficácia a súplica do justo, não por causa do justo, não por causa do poder da nossa própria oração, mas por causa do poder daqueles a quem as nossas orações são dirigidas. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A obra salvadora, redentora de Cristo na cruz nos habilitou a nos aproximar diante do trono da graça do Senhor, e é por essa razão que muito pode a súplica do justo, porque Deus tudo pode, Deus é todo poderoso. Pode fazer infinitamente mais, meus irmãos e irmãs, do que nós pedimos ou pensamos. Pode fazer aquilo que pode nos parecer absolutamente improvável ou mesmo impossível. Pais e mães, no que diz respeito aos seus filhos. Deus tem poder, não apenas para conduzir externamente a nossa vida, mas Ele tem poder para mover o coração. Ele tem poder para inclinar o coração para um lado, para o outro, para mover o coração. E nesse sentido, isso tudo ressalta a importância das nossas orações de um modo geral e a importância das nossas orações, claro, pelos nossos filhos de maneira particular. Há um versículo também precioso que eu selecionei e transcrevi aqui para a reflexão dos irmãos, que se encontra em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 8, onde nós lemos: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. A oração dos retos é o contentamento de Deus. A alegria de Deus, um dos prazeres que Deus tem consiste exatamente quando nós, justificados por Cristo, retos, por que justificados por Cristo? Porque não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, somos retos e justos pela justiça de Cristo que nos foi imputada. Quando nos colocamos no nosso quarto e ali então fechamos os nossos olhos e buscamos a presença de Deus e o adoramos, reconhecendo a excelência do seu ser, a nossa insuficiência, a nossa pecaminosidade, a nossa culpa, o nosso pecado, e buscamos a misericórdia dEle e a graça dEle, intercedendo por outras pessoas, Deus se agrada disso, Deus se alegra com isso, Deus tem prazer com isso. E de uma maneira muito especial, certamente, quando nós oramos, intercedemos e buscamos a graça e a misericórdia de Deus pela vida dos nossos filhos. A oração dos retos é o contentamento do Senhor. Há uma pergunta que eu já tive a oportunidade de considerar com os irmãos, no nosso Catecismo Maior, a pergunta de número 129, essas perguntas estão abordando essa questão do relacionamento dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, interpretando os mandamentos de uma maneira ampla. O nosso Catecismo Maior, como os irmãos sabem, aplica o dever dos filhos de honrar os pais e os deveres dos pais para com os filhos aos superiores de um modo geral. Mas a questão essencial é os filhos. E a pergunta de 109 do Catecismo Maior diz assim, que se exige dos superiores para com os seus inferiores, incluindo especificamente, principalmente os pais pelos filhos, e a resposta que o nosso Catecismo Maior oferece, eu recomendo os irmãos a terem sempre os nossos símbolos de fé, e quando tiverem dúvida de natureza teológica, litúrgica, eclesiástica, a recorrerem a esses resumos autorizados da nossa interpretação bíblica da nossa fé, diz assim: exige-se dos superiores conforme o poder que receberam de Deus, e nós sabemos que nessa relação dos pais com os filhos, ninguém tem tanto poder como os pais sobre os filhos, receberam de Deus, e a relação em que se acham colocados, que amem os seus inferiores,
estivemos considerando isso aqui, que orem por eles e os abençoem, que os instruam, aconselhem e admoestem, aprovando, animando e recompensando os que fazem o bem, e reprovando e repreendendo e castigando os que fazem o mal, protegendo-os e provendo-lhes tudo o que é necessário para a alma e para o corpo, e que por um procedimento sério, prudente, santo e exemplar, glorifiquem a Deus, honrem-se a si mesmos e assim preservem a autoridade com que Deus os investiu. Esses conselhos da nossa Catecismo Maior são preciosos, irmãos, não apenas no que diz respeito à relação dos pais para com os filhos, mas a relação, inclusive a relação entre governantes para com os cidadãos, patrões para com seus empregados e assim por diante, mas de uma maneira especial para com os filhos. E apesar de termos aqui tantos outros deveres que nós, alguns já consideramos como amar os seus inferiores, outros ainda estaremos considerando, o que eu quero chamar a atenção aqui é para o dever estabelecido de orar pelos nossos filhos, pelos nossos inferiores, e orar de uma maneira particular, de uma maneira especial pelos nossos filhos. Há pouco tempo estivemos, na realidade estamos ainda estudando a carta aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, e os irmãos certamente têm fresco na memória como o apóstolo Paulo orava por aquela igreja, insistentemente, continuamente. Por um lado, ele admoesta, ele adverte, ele exorta. Por outro lado, ele dá graças a Deus por aquela igreja, mas por outro lado, ele intercede o tempo todo, ora o tempo todo por aqueles irmãos. Como estivemos considerando aqui, os versículos 16 e 17 do capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Não há como deixar de perceber o quanto o apóstolo Paulo intercedia, o quanto ele buscava a presença de Deus em oração para suplicar pelos membros de todas as igrejas e, em particular, pelos membros da igreja de Tessalônica. Por que ele fazia isso? Porque ele sabia, ele reconhecia que muito pode a súplica do justo. Ele reconhecia que nos planos eternos de Deus, Deus determina que a sua vontade seja realizada pela instrumentalidade da oração dos seus servos. É parte de todo o conselho de Deus. Deus predestina não apenas os fins, mas Ele predestina também os meios, os instrumentos. E entre os meios e os instrumentos para a concretização da vontade de Deus estão as orações do seu povo. Portanto, nós, como calvinistas, como reformados, não temos o direito de equivocadamente, de maneira absolutamente errônea, pensar, não, meus filhos são filhos da aliança, são filhos da promessa, eles estão seguros na mão de Deus, e então não preciso me preocupar com isso, porque Deus já predestinou a salvação deles. Não é esse o raciocínio bíblico. O Deus que predestina os fins, Ele predestina os meios. E sem os meios não há os fins. E, portanto, nós devemos utilizar desses meios, e um desses meios para a consecução, para a realização da vontade soberana de Deus, no que diz respeito aos nossos filhos, estão as nossas orações. Não oramos pelos nossos filhos, não temos o direito de esperar o melhor para a vida deles. Se nós não realizamos a nossa própria responsabilidade como pais no que diz respeito a isso, nós não temos o direito de aguardar romanticamente, esperar romanticamente, que eles seguirão no caminho da justiça, que andarão pelo caminho estreito e que finalmente alcançarão a salvação e a vida eterna. Lembra os irmãos que a nossa luta e a luta dos nossos filhos não é contra o sangue e a carne, mas é de natureza espiritual, é uma luta ferrenha, uma luta terrível. E às vezes nós como pais podemos
deixar de perceber que a luta que os nossos filhos travam contra o pecado não é menor que a nossa. Nós, como adultos, como mais maduros, temos bem mais quilômetros rodados na vida cristã, muito mais experiência com Deus, muito mais conhecimento da sua vontade. Os irmãos sabem perfeitamente bem a dificuldade que é vivermos em obediência e em submissão a Deus e alcançarmos vitória contra o pecado nas áreas em que a queda nos afetou mais. Que dizer dos nossos filhos? Nós sabemos que é uma luta terrível, que às vezes tem que ir até o sangue. Tão difícil é essa luta, essa resistência contra a nossa natureza pecaminosa, inclinada para o engano, para o erro, para o mal, para o pecado, em todas as suas formas. E a mesma coisa, meus irmãos, acontece com os nossos filhos. E nós devemos ter consciência com relação a isso, e compreendendo que os pecados deles e as lutas deles não se travam apenas aqui nessa vida, não é apenas com relação aos colegas na escola, nem com relação a esse rapaz ou aquela moça, ou coisa dessa natureza, ou apenas o cinema ou a internet, ou coisa dessa natureza, mas na realidade essa luta se trava e ela é ganha no outro campo de batalha, que não é na realidade este aqui, ganha num campo de batalha que os nossos olhos não conseguem ver, visualizar, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. O mesmo Satanás e os mesmos demônios e a mesma atividade diabólica que nos tenta como pais a cairmos em várias sortes de pecados, também tentam os nossos filhos. E nós somos exortados na Bíblia a interceder, a orar e a buscar a graça de Deus e a pelejar pelos nossos filhos nas regiões celestiais, em oração, para que Deus seja bondoso, gracioso e misericordioso com eles. Mas como nós devemos fazer isso, meus irmãos? Há uma resposta, uma pergunta no nosso catecismo, a pergunta de número 185, que eu transcrevi aqui, que diz assim: como devemos orar? E a resposta que o nosso catecismo maior oferece nessa pergunta é a seguinte: devemos orar com solene apreensão da majestade de Deus e profunda convicção da nossa própria indignidade, necessidades e pecados, com coração penitentes, gratos e francos, com entendimento, fé, sinceridade, fervor, amor e perseverança, esperando nele com humildade e submissão à sua vontade. Sem dúvida, poderíamos passar aqui a manhã inteira considerando, analisando a maneira como nós devemos orar, não apenas pelos nossos filhos, mas como nós devemos orar de modo geral. Mas eu ressaltei aqui apenas basicamente dois aspectos de como nós devemos orar, para enfatizar um pouco mais isso com relação para os irmãos. Isto é, o fato de que nós devemos interceder pelos nossos filhos insistentemente, constantemente, como diz Paulo aos Tessalonicenses, sem cessar. Devemos orar espasmodicamente por eles, a todo tempo estamos dirigindo e lembrando dos nossos filhos: Senhor, tem misericórdia dos nossos filhos, dos meus filhos, guarda-os, livra-os disso, estão na rua, livra-os dos perigos, das tentações, do pecado. A esposa está cozinhando, está orando ali pelos filhos. Há tantas atividades que não envolvem diretamente a nossa mente e que nós podemos, envolvem, mas a gente consegue fazer ao mesmo tempo, né? Não tem dúvida que é possível dirigir, e eu acho que é mais difícil dirigir e falar no celular do que dirigir e orar. Pelo menos não é proibido, né?
dirigir e orar, a gente pode fazer sem problema nenhum, guarda não vai demutar, posso garantir isso. Não precisa fechar os olhos, né? Que senão a coisa vai complicar. Mas Paulo, quando fala aqui em orar sem cessar, provavelmente ele está se referindo a esse tipo de oração intermitente que nós devemos fazer. Mas, meus irmãos, quero insistir que isso não dispensa separarmos momentos diários, instantes diários, para nos recolhermos a um ambiente adequado, apropriado. Eu sei que para alguns é difícil isso, até ter esse ambiente, para a maioria nem tanto, e então podermos ali, como sacerdotes do nosso lar, marido e mulher, casal de sacerdotes nesse sentido, fazermos essa ponte dos nossos filhos para com o Senhor e podermos então ali interceder por eles, orar por eles, colocá-los diante do Senhor, suplicando a graça e a misericórdia deles. A Bíblia ensina esse dever de fazer isso de forma insistente, de fazer isso de forma constante, de fazer isso de forma diária. Não é fácil alcançar disciplina em nada na vida. Para alguns é um pouco mais fácil. Tem pessoas que são naturalmente mais disciplinadas. Tem pessoas que são mais indisciplinadas, que têm mais dificuldade para perseverarem em alguma atividade. Mas nós precisamos, com a graça de Deus, perseverar nisso e separar tempo e insistir nas orações pelos nossos filhos, sem nunca esmorecer. Jesus deixa claro nessa parábola que ele contou sobre o juiz iníquo, que eu li com os irmãos, no capítulo 18 de Lucas, logo no primeiro versículo, de cara, ele diz o que é, para que é, o que é. Às vezes as parábolas nos dão trabalho para interpretar e compreender qual é o ponto de comparação que quer ser ressaltado ali. Mas algumas parábolas não nos dão trabalho nenhum, e essa não nos dá trabalho nenhum. Porque Jesus começa dizendo, disse-lhe Jesus, Lucas registra, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E se um juiz iníquo, que não teme a Deus, não teme os homens, tá? O que ele não tem nada a ver com altruísmo, nem abnegação, nem justiça, nem nada. É um desses vários juízes iníquos e corruptos que existem. Ele não deixa de responder à oração daquela viúva, que não tinha muita coisa para recompensar nem nada, por causa da importunação, da insistência e da perseverança dela, e o Senhor Jesus não vai fazer justiça e não vai atender às nossas orações? E a outra qualidade que precisa estar presente nas nossas orações pelos nossos filhos, meus irmãos e irmãs, além da insistência, da importunação santa, nesse sentido, diante de Deus, lhe agrada isso, lembrem, a oração dos retos é o contentamento de Deus, do Senhor, Ele tem prazer. Nós podemos nos impacientar com a insistência de alguém, Deus não se impacienta quando nós insistimos em oração com Ele. A outra qualidade, sempre atrelada às orações, é a fé. Sem fé, diz o autor da carta aos Hebreus, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. 1 João 5, 14 e 15, que eu li com os irmãos ainda há pouco, que nós temos essa confiança da parte de Deus, e esta é a confiança que temos com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. É claro que Deus é gracioso, e se nós pedirmos bobagem para o nosso mal, melhor Ele não nos dá. Não é? Uma vez eu li, eu não lembro quem disse, nem onde deu, que Deus nos castiga atendendo às nossas orações. Porque muitas vezes pedimos tão mal que se Ele nos der o que nós pedimos, coitado de nós, sabe? E a Bíblia ensina de fato que
nós pedimos, não pedimos, mas pedimos mal, para esbanjarmos nos nossos prazeres. Não pedimos como devemos pedir, pelo que devemos pedir, devemos ter cuidado com isso. E Deus, bondoso e gracioso, graças à graça e à misericórdia dele, não atende a muitas das nossas orações, porque ele sabe o que é o melhor para a nossa vida. Nós não conhecemos, anelamos tanto uma coisa num determinado momento, queremos tanto que aquilo aconteça e nós não sabemos o que vai acontecer ali adiante, se nós alcançássemos aquilo que nós estamos querendo tanto, desejando tanto e pedindo tanto. Então devemos esperar, devemos ter paciência. Por isso a resposta do Catecismo Maior aí em cima, ela conclui nos exortando a, com humildade, a esperar em Deus com humildade e submissão à sua vontade. Vamos pedir de acordo com a vontade de Deus. Mas o meu ponto aqui é essa confiança, é a fé com que nós devemos orar ao Senhor. Se nós vamos orar a Deus duvidando que Ele não é capaz de abençoar nossos filhos, de converter o coração dos nossos filhos, de livrar os nossos filhos do mal, do engano, do erro, do pecado, então sem fé é impossível agradar a Deus. É absolutamente indispensável e necessário que aqueles que buscam a Deus creiam de fato que Ele é poderoso, suficiente, capaz, galardoador, recompensador daqueles que o buscam em oração. É claro, submetendo a nossa vontade à vontade dele, que é boa, agradável, soberana e perfeita, e a nossa não é. Mas, meus irmãos, o tempo voa, e eu quero comentar um pouco com os irmãos sobre o que os irmãos devem orar pelos seus filhos. Quero oferecer aqui uma lista de oração para os irmãos se recolherem a seus quartos e ali, então, fecharem a porta, como o Senhor Jesus ensina, não precisa demonstrar para ninguém, e ali, então, buscar a presença de Deus, o trono da graça e da misericórdia de Deus e orar pelos seus filhos. Pelo que, então, nós como pais devemos orar pelos nossos filhos? Bom, de forma geral, podemos dizer que podemos orar por tudo que promove o bem dos nossos filhos e a glória de Deus. Essa é uma resposta geral que o nosso Catecismo Maior oferece na resposta à pergunta de número 184. Tudo que promove o bem das pessoas, nosso, dos outros, e a glória e a honra de Deus é objeto legítimo das nossas orações. Tudo que promove o bem dos nossos filhos e a glória de Deus é objeto correto, apropriado das nossas orações. Lemos em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Tudo na vida dos nossos filhos deve ser objeto da nossa intercessão diante de Deus, das nossas orações por eles. Em resumo, tanto pelo bem material deles, como pelo bem espiritual dos nossos filhos. Claramente a Bíblia nos ensina que é legítimo pedirmos a Deus por bênçãos materiais para as nossas vidas e para a vida dos nossos filhos, é claro. Os irmãos certamente conhecem a oração de Agur, no capítulo 30 do livro de Provérbios, onde ele ora pedindo que Deus não lhe dê a pobreza. Também não queria a riqueza, para depois se esquecer de Deus, mas também ele não precisava viver em pobreza, então ele pede também que Deus não lhe desse a pobreza, para que ele não viesse a furtar e a profanar o nome do Senhor. Sempre que oramos o Pai Nosso, dentre os pedidos que ali nós fazemos, há um pedido que resume, que engloba as nossas necessidades materiais. Quando oramos pedindo o Pai Nosso de cada dia, dá-nos, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, na oração do Pai Nosso, na oração do Senhor. Perfeitamente legítimo suplicarmos que Deus supra as nossas necessidades. Nós não devemos andar ansiosos por elas. Isso é tão bom nós lembrarmos, nós que somos tendentes à ansiedade com relação ao futuro, ou ao bem, à propriedade, a qualquer coisa assim,
Que bênção da parte de Deus esse versículo de Mateus, no capítulo 6, no versículo 36. Nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas é legítimo na oração do Senhor ali, orarmos pelas nossas necessidades materiais, colocarmos diante de Deus o que nós precisamos e também pelas necessidades materiais dos nossos filhos, bem como pelas necessidades espirituais deles. Que Deus os abençoe, a alma deles, o coração deles, que é o essencial e é o fundamental. Mas, especificamente, irmãos, pelo que é que nós devemos orar com relação aos nossos filhos? Em resumo, como eu coloquei, por bens materiais e pelo bem espiritual deles, pelo bem material deles e pelo bem espiritual deles. Por essas coisas nós devemos nos colocar diante do Senhor. Com relação ao bem material, pela saúde física dos nossos filhos, eu poderia relacionar aqui várias passagens bíblicas consubstanciando todas esses conselhos. A Bíblia é abundante no que diz respeito a isso. Mas se eu fosse fazer, sem essas passagens, já estou com dificuldade de concluir, imagina se nós fôssemos lê-las. Mas, ou mencioná-las todas, mas a saúde física dos nossos filhos, orar que Deus os abençoe. Estive lendo um livro de um autor holandês antigo, uma obra prática com relação a filhos, a criação de filhos, que foi traduzida recentemente do holandês para o inglês, e ali ele aconselhando os filhos, as mães, ele aconselha até que as mães, nós temos na igreja algumas grávidas, né? Está na hora de começar já está mais do que na hora de começar a orar pelos filhos. Orar que Deus abençoe seus filhos, que dê saúde, que quando eles forem mamar, o leite não faça mal. Ele chega a dizer assim, quando eles forem comer a papinha não faça mal para eles, já abençoe, dê saúde aos nossos filhos. Cabe a nós orar sim, que Deus dê saúde aos nossos filhos. Quem sabe algumas das problemas de saúde que os nossos filhos apresentam não decorrem, pelo menos em parte, da nossa negligência no que diz respeito à oração pela saúde física deles, pelo bem-estar físico deles. Ore também pelo desenvolvimento intelectual e emocional dos seus filhos. Tem crianças que se desenvolvem, crescem com dificuldades, problemas mentais, intelectuais, problemas emocionais, e os consultórios dos psicólogos e psiquiatras ficam cheios. Quem sabe, em parte, porque os pais não estão orando e intercedendo pela saúde intelectual, pela saúde mental e pela saúde emocional dos seus filhos. Que Deus os abençoe, que sejam crianças estáveis, crianças maduras nesse sentido, crianças capazes de aprendizado, e crianças emocionalmente seguras, que possam se relacionar bem com as pessoas de maneira adequada, que honre a Deus e que glorifique ao Senhor. Que bênção quando nossos filhos são crianças simpáticas, que se relacionam bem com os outros, não são aquelas crianças agressivas, nem crianças que apresentam problemas emocionais. Cabe a nós interceder por elas, no que diz respeito a essas questões, a essas áreas também. Colocar diante de Deus a saúde intelectual e emocional delas. Orar pela preservação da vida, da integridade física dos nossos filhos. Num país como o nosso, meus irmãos e irmãs, a gente está tão acostumado, nasceu aqui, né, vive aqui, e vai se acostumando com esse bang-bang em que nós vivemos. Quando eu era garoto, assistia filme de bang-bang, eu pensava, puxa, deveria ser horrível morar viver numa época em que as pessoas, o que mandava era a bala, né? O tiro, a força, a destreza no uso da arma, era assalto à carruagem, assalto a banco. Naquele tempo a gente não tinha essas coisas aqui, né?
E hoje nós vivemos pior do que no Velho Oeste, né? O banco, não só o banco é assaltado, a diligência, mas o barco é assaltado, rato d'água, os ônibus são assaltados, a delegacia é assaltada, o exército é metralhado. Nós vivemos uma época extremamente terrível nesse sentido. Eu já fiz essa pergunta aqui uma vez e fiquei espantado, não vou fazer de novo, se fizesse, quantas pessoas já tinham sido assaltadas, roubadas, sido vitimadas por esse tipo de coisa, com seus parentes, e mais da metade da igreja levantou a mão. Se eu for perguntar hoje, vai ser 80% da igreja, ou mais, vai levantar a mão. Se não for, 100%. Né? A começar de mim, eu não tenho nem conta, às vezes que eu já fui roubado e assaltado mesmo, a mão armada. Meus filhos, idem. E nós, o risco que eles estão correndo todo dia quando eles saem de casa. E nós temos justificativa para não estarmos nos colocando diante de Deus e orando por eles, que Deus seja gracioso e misericordioso e livre nossos filhos de pegar um tiro ou de sofrerem violência, que toda hora, todo instante nós estamos lendo, acerca dela nós estamos lendo no jornal, ou assistindo ou vendo na televisão. Quer dizer, é nosso dever como pais orar, meus irmãos, incessantemente, suplicando a misericórdia e a graça do Deus preservador, do Deus mantenedor, no sentido de que na sua providência soberana Ele livre os nossos filhos, preserve a integridade física dos nossos filhos, a vida dos nossos filhos. Ore também pelo estudo, pela vocação, pela profissão dos seus filhos, interceda por isso, que Deus seja gracioso para com eles, que dê a eles vontade de estudar. Nós cremos nos Deus que faz impossíveis. Não, é verdade. Eu quero dizer para os irmãos, eu era um aluno medíocre. Dei trabalho demais para meu pai e para minha mãe, né? Malandro mesmo. Não estudava. Eu tenho vergonha de mostrar meu histórico escolar até determinada idade. Uma vez eu tive que trazer aqui para dar para a Andréia, para eles levarem lá para poder, para a secretaria aqui. Uma vergonha o meu. E eu lembro que quando Deus me chamou para o ministério, uma das minhas lutas foi essa. Eu tinha estudado, depois com a graça e misericórdia de Deus, fiz vestibular e tinha feito parte de 2 faculdades e tudo. E aí, eu disse, rapaz, como é que eu vou ter que estudar? Os pastores eu sabia que tinha que estudar, né? Pelo menos na época a gente tinha essa ideia, hoje em dia nem tanto, né? E Deus me deu graça de estudar. Até hoje eu estudo, depois eu já continuei estudando, fiz meu curso todo e tudo. Até hoje eu estudo, eu digo para os meus filhos, para encorajá-los, que eu faço um TCC, no mínimo um TCC por mês, de estudo e de pesquisa para a escola dominical e para o culto à noite. Se for somar tudo, eu sei, porque eu oriento o aluno no seminário, eu conheço os TCCs, e eu sei que tem mais empenho, mais trabalho, mais pesquisa, mais horas de estudo do que muito TCC por aí. Então, eu continuo estudando a vida toda. Eu atribuo isso a um milagre, né? Então, Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Me deu prazer para estudar, Ele pode dar. E também no que diz respeito à vocação dos seus filhos, que Deus abençoe, que eles possam definir uma área em que eles possam escolher, onde eles estão mais qualificados, mais preparados, e possam então servir melhor a sociedade, servir melhor a Deus, que eles não escolham as suas vocações apenas para ganhar dinheiro, mas sejam sábios no que diz respeito a isso e possam escolhê-las de acordo com as habilidades que Deus deu a eles e de acordo com as possibilidades para ser útil, para servir. E Deus vai recompensar e vai dar o suficiente para que eles possam se manter de maneira razoável. Orar por eles nesse sentido. Que Deus os abençoe os estudos deles, abençoe a vocação deles, abençoe a profissão deles, que eles possam prosperar, progredir, avançar nesse sentido. Eu asseguro os irmãos e irmãs que Deus é gracioso e pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, e digo isso por experiência própria. E ore também por
por esse item último que está aí. Orem pelo casamento, esposa, esposo, dos seus filhos. É uma área tão importante, tão relevante, tão delicada. Já está na hora da Ana começar a orar por isso. Já nem nasceu, mas já pode ir logo intercedendo, já pode ir logo orando, viu, Fabrício? Já pode ir logo intercedendo, que Deus abençoe nossos filhos nesse sentido. Está longe para poder chegar lá, né? Você já sabe, eu ensino sobre namoro, noivado, casamento. Mas para orar não está longe não está cedo não. Interceder pelos nossos filhos no que diz respeito a esse sentido. É um passo tão importante. Eles vão se unir para sempre. Se errarem na escolha do cônjuge, quanta tribulação, quanto sofrimento. Nós, como pastores, conhecemos bem as lutas e as aflições que existem nessa relação marido e mulher. Orar que nossos filhos não se encantem por um incrédulo ou uma incrédula. Deus os livre dessa tentação que tem destruído tantos jovens, que estão caminhando até bem, mas o diabo é astuto, os olhos se encantam por uma moça, um rapaz, incrédulo, incrédula, e ele se expõe a toda a sorte de perigos, e então, na maioria das vezes, as consequências são desastrosas. Então, meu irmão, minha irmã, papai e mamãe, no quarto, ore por isso, ore pela saúde dos seus filhos, ore pelo desenvolvimento intelectual e emocional dos seus filhos, pela preservação da vida deles, pelos estudos, pela vocação, pela profissão, pela esposa, pelo marido, pelo casamento deles. Vocês têm uma infinidade de motivos para orar no que diz respeito ao bem-estar material dos seus filhos, e isto é legítimo. Mas mais necessário ainda, e eu só vou poder passar rapidamente aqui, por causa do nosso tempo que já está adiantado, ore pelo bem espiritual dos seus filhos. Isso é infinitamente mais importante. O exercício físico para pouco é proveitoso, a piedade para tudo é proveitosa. O bem-estar material tem a sua utilidade, graças a Deus por isso, mas o destino eterno da alma é muito mais importante, é infinitamente mais importante. Então, concentre as suas orações no que diz respeito ao bem espiritual dos seus filhos. E, em resumo, a salvação e a santificação. Isso, num certo sentido, resume tudo. Com relação à salvação, não tenho tempo senão apenas para mencionar rapidamente, ore que Deus conceda arrependimento e fé em Cristo. Que Deus abençoe seu filho. Ele é herdeiro do pacto da graça, mas isso não significa que ele já foi feito nova criatura. A promessa é para eles, mas eles precisam tomar posse dessas promessas em Cristo. Ore que Deus possa abrir o coração deles, como abriu o coração de Lídia, concedendo a ela arrependimento e fé. Ore que Deus seja bondoso e misericordioso e que eles venham com a graça de Deus a se verem como eles realmente são pecadores, e então venham a sentir tristeza pelo pecado, se arrependerem pelo pecado profundamente, a discernirem, a perceberem a enorme pecaminosidade do pecado. O quão terrível é a nossa condição, a condição em que viemos a esse mundo. Então, que Deus, através da pregação, através da leitura bíblica, eles possam ser conduzidos ao arrependimento, e não apenas ao arrependimento, mas à fé salvadora em Cristo, ao reconhecimento de que Jesus é o nosso único e mais absolutamente suficiente Salvador. Fez tudo o que era necessário para a salvação dos eleitos de Deus. Irmãos que não têm podido vir à reunião de sábado, perderam ontem a leitura de um capítulo precioso, acerca da suficiência da obra de Cristo, que não veio a esse mundo simplesmente para possibilitar a nossa salvação, para nos ensinar ou para nos dar exemplo, mas para eficaz e efetivamente nos salvar, nos redimir, expiando completamente a culpa dos nossos pecados. Que refúgio, meus irmãos, nós temos em Cristo, nosso Salvador. Ore que Deus conduza a arrependimento, fé em Cristo, amor a Deus, amor ao seu Filho,
e que Deus, quando seu filho foi alcançado já pela graça de Deus, que ele possa andar em santificação e em edificação. Há tantos motivos espirituais de oração pelos quais nós devemos interceder pelos nossos filhos. Ali quieto no nosso quarto, orando por eles, intercedendo por eles. Ore que Deus dê a eles obediência aos mandamentos de Deus, à vontade de Deus. Que Deus dê a eles disposição para a mortificação da carne. Não vou poder ler essas passagens, mas os irmãos podem lê-las depois. São conhecidas em Gálatas 5, 19 a 21, e Colossenses, no capítulo 3, nos versículos 5 a 9, no que diz respeito à mortificação da carne, a mortificação da nossa natureza pecaminosa. Que Deus seja gracioso para com os nossos filhos nesse sentido. Há tantas inclinações pecaminosas em nós e neles, que nós precisamos, com a graça de Deus, mortificar e vencer. Que Deus dê a eles gratidão pela sua vontade, pelas manifestações da sua graça para conosco e para com eles. Crescimento na graça, conhecimento, e crescimento na graça, no conhecimento e crescimento na fé. Perseverança no uso dos meios de graça. Que Deus dê a eles isso, que eles gostem de ir para a igreja, tenham prazer por isso, que eles não precisam, assegura aos irmãos, não é necessário vocês estarem puxando os filhos de vocês para a igreja, não. Intercedam por eles, orem por eles, ensinem, procedam como devem proceder, que eles virão naturalmente, sem dificuldade, sem problema nenhum. E a leitura bíblica, a oração, que Deus dê a eles desejo de servir a Deus e servir ao seu reino, que a vocação deles esteja relacionada a isso. Proteção dos perigos espirituais, das tentações às que nós e eles estamos sujeitos, que Deus os livre das ciladas do maligno. Progresso nas virtudes cristãs, no amor, no temor, a humildade, fidelidade, coragem, moderação, paciência, generosidade, sinceridade, pureza, diligência, são virtudes cristãs que os nossos filhos precisam desenvolver, nós precisamos desenvolver também, e que devemos recorrer ao trono da graça de Deus e suplicar que Deus os abençoe, a fim de que, com a misericórdia e graça deles, eles que foram convertidos, estão andando nesse caminho, possam avançar nessas virtudes cristãs, no amor, no temor, na humildade, na fidelidade, na coragem, na moderação, na paciência, na generosidade, na sinceridade, na pureza, na diligência. Gostaria de ter tempo para comentar um pouco mais esses motivos de oração relacionados à santificação, mas penso que a simples menção deles e as referências aqui são suficientes para lembrar os irmãos acerca daquilo que devem interceder e orar no que diz respeito à vida espiritual, ao bem espiritual dos seus filhos. Apenas para concluir, meus irmãos, aquilo que estivemos considerando aqui, resumindo o que estivemos vendo aqui. Além do cuidado com o nosso próprio coração, isto é, a genuína piedade cristã, do reconhecimento, de reconhecermos e fazer conhecida a condição dos nossos filhos como bênçãos de Deus, herdeiros do pecado e filhos da aliança, e de amá-los de modo concreto, prático e bíblico. Temos o dever de interceder pelos nossos filhos, de orar pelos nossos filhos, de recorrer ao trono da graça de Deus em favor deles. Isso inclui naturalmente o bem-estar material deles, saúde, preservação, vocação e casamento, mas inclui especialmente a salvação e a santificação deles. Pois se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E, como diz o autor da carta aos Hebreus, sem santificação ninguém verá o Senhor. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs, dê graça aos irmãos para desempenharem bem esse ofício sacerdotal que Deus concedeu aos pais no que diz respeito à condução dos seus filhos à salvação por meio da intercessão, por meio da oração. Ore pelos seus filhos, ore no dia a dia, nas coisas que estão fazendo, intermitentemente, sem cessar,
E minha recomendação veemente, separe um tempo diariamente, recolha-se ao seu quarto, encontre um local adequado, apropriado, e ali então leia a sua Bíblia, cuide do seu coração, cuide da sua alma e interceda pelos seus filhos, como que carregue seu filho, coloque diante do trono da graça e da bondade, do favor e da misericórdia de nós. Como Jó, decorridos o turno dos dias dos banquetes dos nossos filhos, levante-se de madrugada, a hora não é o relevante aqui, mas ofereça holocaustos pelos seus filhos, espirituais, né, adequados a essa nova dispensação do Evangelho, isto é, interceda por eles, ore por eles. Se você, como pai e mãe, não interceder e não orar pelos seus filhos, como deve fazer, quem vai fazer isso?